como um funcionário da Colurb, que trata muitas pessoas, muitos recursos, o que o senhor poderia nos dizer sobre logística? A logística nossa, rapaz, nós temos o meio de transporte nosso, nós temos vários meios de transporte, você nem imagina. Nós temos desde a fiscalização, que é o carro pequeno, com carretas, que ela faz esse transporte do vazadouro, do Caju, para o vazador sanitário que fica em Gramacho. Então, tudo isso aí são muitas frotas, que não dá nem para mim falar para você, para calcular. Na minha gerência, por exemplo, eu tenho 3, 5, 7 carros, 2 basculhantes, 4 com compactadores, um que chama de satélite, é um carro pequeno, que entra em lugares que o carro grande não entra. Então, esse meio de transporte nosso é o que nós temos. E é grande, fora isso, essa gerência, mas são muitas gerências. O transporte é imenso. O senhor disse agora há pouco sobre a grande quantidade de recursos, de materiais que lida como um todo no trabalho no dia a dia. Então, qual a importância de ter uma equipe para organizar tudo isso? Primeira coisa, para você ter uma equipe que ela venha atuar e trabalhar com você, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa agradável. No meu modo de pensar, como eu trabalho assim, eu busco aquela mão de obra para mim. O que ele precisar de mim, eu vou fazer. Na medida do possível, eu vou fazer. Então, eu estou trazendo aquela mão de obra para mim. Vou agradar ele, vou reconhecer. Não tem coisa melhor você ter um dia, uma tarefa, um dia todo, e você dar uma hora de serviço na mão daquela pessoa, daquela equipe, e eles voltarem, trazendo o resultado que você queria, e você não sabia agradecer. Então, para isso funcionar, você tem que ser agradável à pessoa. Esse agradável que eu digo, é você saber agradar. Muito obrigado o que ele fez, entendeu? Ele vai prestar toda as ordens que você deu, ele vai falar com você, eu fiz isso vai trazer até alguma coisa a mais que não estava na ordem de serviço que ele fez, acrescentou alguma coisa a mais. E você tem que agradecer e trazer essa equipe para você, porque eu fiz um curso de comportamento humano. Você tem que saber com quem você está trabalhando, qual é a atividade que mais ele se adapta, vai se adaptar, né? Nem todos sabem varrer, nem todos têm aquela qualidade de capina. Então você tem que saber qual é a função dele. Tem trabalhador que ele é mais para mão de obra pesada mesmo, como assim, bater caminhão, ele é ótimo para aquilo. Então você tem que botar cada um na função que ele vai produzir e não vai trazer problema para você. E isso é você saber trabalhar com uma equipe e liderar eles de uma forma que ele sempre vai estar agradável a você e você agradável a ele. Precisando de um benefício, você está ali ajudando, não é pensar somente na mão de obra no trabalho, mas também dar um retorno para ele. Eu trabalho dessa forma e eu acredito que toda liderança deveria fazer assim. Moab, queria saber agora a sua opinião, qual a importância de um recursos humanos dessa área dentro de uma empresa? Olha só, a pergunta muito boa. O que você ouviu já, o que eu falei sobre liderança, sobre a equipe, você fazer com que tudo funcione em favor do serviço, daquilo que você está executando. Agora, é muito importante. Isso aí é o coração de uma empresa. Ter todos que ali trabalham ter o direito de buscar, né, os seus direitos. Porque você vai ver que nós temos o nosso recurso humano, nós temos psicólogo, assistente social, temos o bem com a vida. Sabe o que é o bem com a vida? É o camarada que tem os seus vícios, é alcoólatra, ele já se tornou um alcoólatra. Tem aquele que tem, além do alcoólatra, tem aquele que são viciados em dependência química. Então nós temos esse trabalho de recursos humanos socialmente,
que leva, a gente encaminha. Eu sou um que já caminhei muitos a tentar se recuperar e temos tido um resultado bom. Então, numa empresa, o recurso humano é prioridade. Se não tiver isso, não funciona uma empresa. Porque não é somente o que eu falei. Você não tem que taxar somente aquilo que você está fazendo. Mas você tem que ver também o lado do trabalhador, ou seja, de todos os funcionários daquela empresa. Então, o recurso humano ele trabalha nessa função, de trazer o bem-estar para aquele que precisa de ser ajudado. Bem, como estávamos falando sobre pessoas, eu quero focar nesse assunto agora. O que uma pessoa precisa ser, precisa ter, para ser um bom líder, para poder liderar as pessoas no dia a dia de uma empresa? Uma pergunta boa. O que ele precisa? Primeiro, ele precisa conhecer. Ter conhecimento, o que é limpeza urbana. Ele tem que saber, para ele não dar uma ordem, ele tem que ter conhecimento. Se ele não tiver o conhecimento, vai ficar difícil. Ele vai se enrolar, vai enrolar a equipe, ou vice-versa, a equipe vai enrolar ele também. Então, a primeira coisa que precisa de um líder é conhecimento. Segundo ponto que eu vejo é temperança. Um líder ele tem que ser moderado. Ele não pode ser uma pessoa de espírito contencioso. Não, ele tem que ser moderado. Ele tem essas qualidades de moderação, saber falar com as pessoas. Ele precisa ouvir também. Ele precisa ouvir também. Não é o fato de você dar uma ordem a um trabalhador, a tua equipe, e chegar num local você fala assim, eu quero assim, assado, e o que acontece? O camarada, ele está no dia a dia dele ali. Aí ele resolve pegar de uma maneira diferente que você falou. Entendeu? Aí você chega, não foi aquilo que você queria, você vai maltratar, você vai xingar, gritar, isso não vai funcionar. Então você tem que deixar o trabalhador na forma que ele sabe como é que ele vai fazer. Se ele acha que subindo, varrendo é melhor, eu já vejo que descendo é melhor. Né? Mas ele acha que subindo é melhor, é ele que está fazendo. Então a liderança tem que ter compreensão nesses momentos. E aí você vai ser um bom líder, você vai ter uma boa equipe, tudo vai funcionar naquilo que eu já falei, em prol do serviço, e vai sair um serviço de qualidade, etc. O senhor falou que lidera pessoas no caso, certo? Então, gostaríamos de saber quais são os principais problemas que ocorrem ao lidar com pessoas. O primeiro problema que nós enfrentamos é o problema social. E esse problema ele é em todas as empresas onde você vai trabalhar ou liderar, você vai encontrar esse tipo de problema. Primeiro, é o problema prioritário que a gente se vê, é o problema social. Problema com família, esposa, filhos. Então tem sérios problemas que nós temos que saber entender esse momento, né? Porque são os problemas que você vai ter que ajudar aquela pessoa nos seus problemas sociais. Entendeu? Esse é o principal, diariamente. A área de contabilidade é uma das áreas assim, que envolve a empresa. Então, poderia definir o que é a área de contabilidade dentro de uma organização? Muito bem. É a contabilidade quem registra todos os atos, todos os fatos envolvendo valores, né? É a contabilidade quem diz todo o dinheiro que entrou, todos os recursos que a empresa tem, tudo que saiu, tudo que tem a pagar, a receber. E o principal da contabilidade é ela chegar ao quê? Ao resultado. O que é o resultado? É simples, o resultado é simples. É a receita menos a despesa. Então a contabilidade faz uma série de lançamentos e controle de contas, essas coisas. Se bem que a principal função da contabilidade é exatamente controlar as contas. Aí você pode perguntar, mas que contas? As contas, o que são as contas da empresa e na contabilidade? É o banco, é o dinheiro que tem em caixa, é o saldo que tem no banco, é os bens que a empresa tem, como
como a própria mobilizado, né? As mercadorias, porventura uma empresa possa ter, aqui no nosso caso, não somos uma empresa de prestação de serviço, não temos mercadoria. Nossa mercadoria é o serviço que prestamos. Então, exatamente, o contador controla todas as contas a pagar, as contas a receber, o que comprou, o que vendeu, o que sobrou, então, e com o objetivo de chegar aonde? Ao resultado, que é o lucro ou prejuízo. Então essa é a nossa principal função. Entendi. E como o senhor define assim, a importância da área de contabilidade na administração financeira? Eu acho que a contabilidade, a importância dela, ela é de máxima importância, porque o administrador ele precisa saber exatamente isso, ele precisa saber quanto ele investiu na empresa, né? Qual é a possibilidade dele estar realmente ganhando com isso ou perdendo, qual deve ser o preço dele que ele vai usar para poder ganhar, e os impostos que incide, enfim, eu acho muito importante a contabilidade quando levada a sério. A contabilidade é de muita importância. E assim, já para ir finalizando, qual o perfil de uma pessoa que quer trabalhar nessa área? Na contabilidade, que ela precisa ter? Olha, ele tem que ser muito familiarizado com números. Não que ele tenha que ser um matemático, mas ele tem que estar familiarizado com números e detalhista, e uma pessoa que tem que ter uma visão assim analítica de tudo, né? Porque tudo é o controle, tem que ter controle. Então, se tem o controle, a pessoa tem que ter aquele senso de organização, de cuidado para ter o controle. Que a gente tem uma arrecadação desses projetos, dessas atividades, uma receita, e a despesa equivalente para poder movimentar os custos, o pagamento do pessoal, das pessoas envolvidas, professores, bolsistas, estagiários que estão envolvidos nos projetos, né? Bem como suprimentos para os projetos, material de consumo, equipamentos, serviços, passagens aéreas quando há viagens de representação dentro do projeto, né? Então, tudo isso passa pelo financeiro. Então, você já deu uma bela introdução assim, sobre o que é o departamento financeiro. A gente queria saber assim, quais são as maiores dificuldades, problemas assim, que mais é vivenciado dia a dia? Como serviço público, o que a gente mais tem dificuldade, não chega a ser uma dificuldade também, por um certo ponto é bom. Mas é a burocracia do serviço público, as etapas que a gente tem que cumprir, legislações que a gente tem que seguir, que é bom por um lado, lógico, a gente fica respaldado, mas são etapas que a gente tem que cumprir, passa por departamentos que revisam tudo aquilo antes da coisa realmente acontecer. São sistemas próprios do Estado que a gente tem a obrigação de usar, entendeu? São rotinas próprias do serviço público que a gente tem que cumprir para poder então chegar no resultado final. Esse é assim, eu acho que numa empresa privada as coisas acontecem mais rápido. Tem legislação também para ser cumprida, mas acho que você tem uma agilidade precisa, eu acho também uma agilidade maior. A gente aqui, comparando com a universidade como um todo, a gente procura ter uma agilidade maior porque a gente tem clientes externos que esperam um resultado final e a gente tem contratos a cumprir e a gente tem prazos também a cumprir. Por isso a gente tem uma estrutura, de certa forma, pesada no Sequest para dar agilidade a isso tudo. Além dessas 4 áreas principais de serviços que eu falei, a gente tem umas áreas de apoio. É o financeiro que dá apoio, uma coordenação de informática, que também a gente tem sistemas informatizados próprios, uma área de marketing, que também faz a divulgação dos cursos, publica no jornal, então para fazer a divulgação do curso, de concurso, para poder divulgar essas atividades. Assim, qual a palavra de estímulo e o perfil assim, de exemplo assim, de uma pessoa que entra nessa área, deve ter? No financeiro? Isso. Olha, ela tem que ter disposição, entendeu? Para encarar desafios, porque vez ou outra surgem desafios novos, uma
forma, uma despesa, uma atividade nova que você tem que estar disposto a ir atrás da informação, né? É um projeto novo que surge, de uma secretaria de Estado, ou dentro mesmo da universidade, um curso, um concurso, uma coisa nova que surge, de grande vulto às vezes, que você tem que buscar, você tem que ser proativo e não ficar tímido e buscar informação. Claro que é muito bom se você tem pessoas ao seu redor que te apoiam, que estão dispostas também a te mostrar os caminhos, né? Mas nem sempre você encontra, e você tem que ir buscando, né? Você tem que ser centrado e focado naquilo ali. Mas eu gosto muito, recomendo, acho legal, eu gosto muito dessa área financeira administrativa, entendeu? Já passei por uma área de concurso aqui no CEPOERJ, na organização mesmo de concurso. É bom, mas não era muito o que eu buscava, né? E acabei, eu já era do financeiro, de uma outra área aqui menor, saí por um convite, fui para essa área e retornei por uma outra circunstância e retornei e estou aqui na coordenação já há 5 anos, na coordenação, né, de financeiro. Você acha que dentro da empresa é mais apropriado para ela ter o próprio setor jurídico ou terceirizar esse setor? Depende do tamanho da empresa. Uma empresa grande, por exemplo. Uma empresa grande, ela pode ter o setor jurídico dela para concentrar as ações e ali terceirizar, né? Porque para ela também vai ficar muito difícil ela ter um profissional de cada especialidade. Então ela teria um setor, dependendo do tamanho da empresa, e esse setor diria, bom, essas ações são tributárias, vamos terceirizar para um escritório especialista em tributário. Essa ação é do consumidor, vamos terceirizar para um escritório especialista em defesa do consumidor. E aí ela vai dividindo, né, o trabalhista e todos eles. Eu acho que isso é que é legal. Agora, para uma empresa pequena, como é o caso das nossas, por exemplo, com quem a gente trabalha, não há como eles terem um escritório de advocacia ou um setor jurídico até para tentar terceirizar, porque é caro demais. Então eles fazem o quê? Eles terceirizam escritórios como o nosso, que tem um especialista em cada matéria e faz aquele contrato que a gente chama de contrato de partido, né? Fecha um contrato conosco e a gente dá atendimento em X ações, em X especialidades. Para ele é melhor. Falando em direito tributário, quais são os impostos, os tributos mais cobrados numa empresa e qual seria a importância deles? Nossa, é muito complicado, porque você vê, vai depender da empresa. Se você fala de uma prestadora de serviço, então é o ISS, Imposto sobre Serviço. O ICMS já é estadual, né? Aí depois você passa para o federal, que é o IPI e tal. Agora, quais os impostos que todas as empresas são obrigadas a pagar? São o IGPS, que é os impostos que na verdade a gente chama de tributos, né? INSS, FGTS. FGTS em termos seria um fundo, né? Não é bem um imposto, mas é uma obrigatoriedade trabalhista. O que mais que seria obrigatório? COFINS, PIS, algumas empresas estão obrigadas se elas não tiverem inscrito no Simples. Qual seria o peso dos contratos dentro de uma empresa, as causas, preocupações do direito para criá-los? Qual a preocupação do advogado na elaboração dessas cláusulas contratuais, né? Aí, como é? Primeiro, proteger a empresa. Né? A primeira preocupação do advogado sempre será o de proteger aquele que está pagando a ele, vamos dizer assim, né? O contratante. E, obviamente, que essas cláusulas, elas têm que obedecer às legislações vigentes. Então, se a gente fala de um contrato do trabalho, por exemplo, a gente, além de proteger a empresa, você tem as cláusulas que obrigatoriamente tem que proteger também o empregado, porque está na lei trabalhista. E por ele ser uma parte frágil dentro dessa relação, ele precisa de uma proteção maior.
Então, a preocupação do advogado é proteger a empresa e proteger também o empregador, o empregado, porque ele tem, inclusive, maiores benefícios dentro da legislação do que o próprio contratante. Se você vai fazer uma prestação de serviço, preocupação, proteger, em primeiro lugar, o contratante, né? E aquela pessoa que vai ser o consumidor daquele serviço. Porque esse consumidor também está protegido por um estatuto que beneficia ele, por ele ser a parte mais frágil numa relação de consumo. Se você vai fazer um contrato de prestação de serviço com o próprio advogado, que você nem perguntou, a preocupação, além do contratante, é também de proteger o advogado. Aí o advogado tem que se autoproteger, porque na verdade ele é o prestador de serviço e ele responde com muito mais eficácia, assim, com muito mais retidão até, por qualquer falha na prestação do serviço dele em relação àquele contratante. Já numa empresa que ela tem o uso de marcas e patentes, como você acha que o direito lida diretamente com ela? Isso está ligado também ao direito empresarial, né? Mas é o intelectual. Essa parte do direito eu não saberia te explicar muito bem, porque não é minha área, eu não faço essa área. Mas sei que é uma área bastante complicada e muito específica do direito, muito. Poucos advogados atuam nessa área, seria difícil vocês conseguirem alguém para entrevistar especialista nesse setor, hein? Mas é ligado diretamente, pelo que eu já observei em alguns congressos, em algumas palestras de advogados ligados a essa área, dizem que é uma área ligada às varas empresariais, mas é ligada também ao intelectual. Normalmente eles usam essa expressão. Que ela se torna mais diferente por a marca e a patente tem um peso, né? Exato, a marca tem um peso fundamental dentro do direito, exatamente. Então, qual é a principal lição que o direito nos ensina? Boa pergunta, né? Acho que o direito deixa a seguinte lição de valores e lição de limite. Tudo tem limite, tudo tem valor. Então, se você buscar no direito os valores de uma sociedade, os limites de uma sociedade, comportamento, uso e costume de uma sociedade, você vai achar no direito. Então o direito, na minha opinião, ele ensina isso, o limite e o valor de uma sociedade. Nenhuma sociedade consegue existir com justiça se não aplicar o direito. Esse é o meu entendimento do direito.